eu defini aqui um sistema linear e invariante no tempo, discreto. Então, se ele é discreto, ele tem uma resposta ao impulso h de n, né, ao invés de h de t. E está aqui a resposta ao impulso dele. Quando a entrada é um impulso unitário, então a resposta é essa aí, a saída é essa aí, né? É uma amostra com amplitude 1, uma com amplitude 2, outra com amplitude 1, e a partir daí 0 indefinidamente. Muito bem, se a entrada for uma entrada arbitrária qualquer, por exemplo, essa entrada aqui, a questão é quem vai ser o y de n para uma entrada arbitrária. Aqui, nos sistemas discretos, a análise é mais simples do que nos sistemas contínuos. Lá nos sistemas contínuos, a gente tinha que decompor a entrada em impulsos unitários, né? Que lá são os deltas de Dirac, né? Aqui o impulso unitário é algo mais simples. Eu tenho aqui o sinal impulso unitário, delta de n. É esse sinal aqui. Ele tem amplitude 1 na amostra 0 e em todas as outras amostras ele tem amplitude 0. Quando esse sinal entra no sistema, o que o sistema dá como saída é a resposta ao impulso h de n, que a gente viu ali na página anterior. Se o sistema é invariante no tempo, significa que uma entrada impulso deslocado, como é o caso dessa aqui, esse aqui é o impulso deslocado em uma amostra, né? Delta de n menos 1, vai dar uma saída, resposta ao impulso, deslocada em uma amostra. Então eu vou ter o h de n menos 1 como saída aqui. Se o sistema é linear, quer dizer que eu posso colocar uma constante multiplicando aqui a magnitude desse impulso unitário, né? E eu vou ter essa constante lá multiplicando a saída. É isso que acontece aqui no caso abaixo. Então aqui a gente tem essa saída. No caso abaixo aqui eu tenho o delta de n menos 1, porém ele está multiplicado por meio aqui. Aqui é a amplitude meio, 0,5. O que é que o sistema vai dar como resposta quando a entrada é essa aqui? O sistema é linear, né? Então a resposta vai ser meio dessa resposta aqui, né? h de n menos 1. E se ele é linear, eu posso também combinar duas entradas, né? E a resposta vai ser a combinação das saídas individuais. Por exemplo, esse sistema aqui, ele é a combinação dessa entrada com essa entrada, né? Ele é o delta de n mais meio delta de n menos 1. O que eu vou ter na saída, então, é a combinação dessas duas respostas aqui, né? Eu vou ter o h de n mais meio h de n menos 1. Muito bem, isso permite que eu pegue essa entrada arbitrária, que eu defini aqui na primeira página, e decomponha ela em impulsos unitários, né? Cada um com uma amplitude e um atraso. E aí, para cada um desses impulsos, eu vou conhecer a saída e depois eu recomponho essas saídas, né? Somo todas elas e elas vão me dar a resposta do sistema para esse sinal aqui, para essa entrada. Vamos ver então. Isso aqui, esse sinal é o delta de n, né, com amplitude 2. Então aqui eu tenho delta de n com amplitude 2. Por que é 2? Porque é a amplitude do sinal naquela amostra ali, né? E quem é aquela amostra? Essa é a amostra 0, né? Esse é o x de 0. Esse sinal especificamente é causal. Então todos os valores de x de n para n negativo são 0. Então eu não preciso colocar o que está lá para cima, né? Para as amostras anteriores. Mas eu vou fazer de qualquer forma um somatório depois de menos infinito a infinito e a gente vai ver o caso genérico aqui. Eu tenho também esse impulso aqui. Ele é o delta de n menos 1 multiplicado por 1, que é o valor do sinal lá, x de n, na amostra 1. Então é o x de 1. Esse cara aqui
é o delta de n-2 com a amplitude do x de 2. E esse aqui, ele tem amplitude igual ao x de 3. E ele é o delta de n-3. E eu posso, se o sinal tiver mais do que 4 amostras não nulas, como nesse caso, eu posso continuar indefinidamente para os dois lados, né? Para n positivo e para n negativo. E aí, o que é que eu vou ter como resposta aqui? Bom, esse cara aqui vai gerar como resposta um h de n ponderado aqui, né, multiplicado pelo valor do x de 0. Esse cara aqui vai gerar um h de n-1 ponderado pelo valor do x de 1. X de 1. E assim por diante, né? Aqui o x de 2, h de n-2, x de 3, h de n-3. Então a ideia é eu pegar esse sinal aqui e representá-lo como um somatório. O x de n é um somatório aqui, x de 0 vezes delta de n-0, x de 1 vezes delta de n-1 e assim por diante. Então eu tenho x de k vezes delta de n-k. E k pode ir de menos infinito a infinito. Isso não é uma aproximação, né? É uma decomposição exata do x de n, um x de n qualquer, arbitrário, em impulsos unitários deslocados, né, com esses deslocamentos e ponderados aqui pelos valores das amostras do sinal. Se o sistema é linear e invariante no tempo, isso aqui vai me dar, para cada delta desses aqui, eu vou ter um h, né, deslocado ali em k, e ponderado pelo x de k. Um pouco mais para a esquerda aqui, x de k. E eu tenho esse somatório aqui com k de menos infinito a infinito. E isso aqui é o que eu tenho aqui nesses 4 casos, né? Para essas 4 componentes. E essa aqui é a convolução de sinais discretos, né? Isso aqui é a convolução do x de k, x de n, desculpa, é a convolução do x de n com o h de n. Então, a gente usa o mesmo símbolo lá da convolução dos sinais contínuos, né? Um asterisco. O y de n vai ser o resultado da convolução desses dois sinais, que é dado aqui por esse somatório. E aqui eu acabei de fazer para vocês um método gráfico, né? Se a gente tem dois sinais assim arbitrários que não têm uma definição analítica, que eu tenho só a representação gráfica deles, eu posso fazer essa decomposição aqui que eu fiz. E aí, para saber qual é o sinal y de n, eu vou ver que na amostra 0 eu tenho, por exemplo, 2 mais 0 mais 0 mais 0. Então, eu tenho aqui 2. Na amostra 1, eu tenho 4 mais 1 mais 0 mais 0. Então, eu tenho 5 na amostra 1. Na amostra 2, eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 0. Então, eu tenho 6 aqui na amostra 2. E assim por diante. A gente faz isso para todas as amostras. Esses dois sinais têm duração limitada, né? Então, esse sinal aqui tem 4 amostras não nulas e o h de n lá, ele tinha 3 amostras não nulas, né? Então, a convolução dos dois vai ter 4 mais 3 menos 1, né? Vai ter
6 amostras não nulas, né? Essa aqui é a largura da convolução, é para quantas amostras a gente vai ter que fazer essa análise, esse somatório. Então, esse é o método gráfico para fazer a convolução discreta e é extremamente simples, né? O passo a passo, então, o algoritmo é esse. Eu pego e decomponho a entrada e vejo que saída cada um desses impulsos vai gerar, e aí eu vou somando todo mundo, amostra por amostra.